Então, muito bom dia. Se você pensava que eu fazia parte daqueles que andam para aí parados, sem trabalhar, esqueça. A cor do dinheiro está e estará sempre no ar, pelo menos enquanto eu não apanhar Covid ou outra coisa qualquer e tenho que ficar em casa doente. Deixe-me só acertar aqui a câmara. Hoje estou absolutamente sozinho. E então quero começar por dizer Happy First Day of Lockdown, ok? Portanto, há uma coisa que tenho que confessar hoje. Não faz ideia. O Sr. Luís fez a simpatia de me deixar entrar aqui, porque estava muito frio lá fora, estava ventinho, fresquinho lá fora. Eu hoje estava a olhar para os temas que tenho, e que eu faço sempre uma análise no dia anterior e depois, antes das 6 da manhã, começo a trabalhar a informação do próprio dia. E eu estava a olhar para isto e a pensar assim, Santo Deus, eu não tenho tempo para estar a percorrer os assuntos todos. O dia de hoje quase que dava para fazer uma cor do dinheiro de manhã e outra cor do dinheiro à tarde. Vamos ao dia de ontem. Ontem peguei aqui uma surpresa, fiz um Deals on Wheels. O da tarde não consegui fazer porque era um breve contacto também com o novo Tucson da Hyundai. E portanto não consegui, a hora que se podia fazer o vídeo já estava tudo escuro, não dava para fazer. E, oportunamente farei um Deals on Wheels sobre aquilo. Segunda questão. Quero lembrar-lhe que a Cor do Dinheiro é um canal que tem uma parceria com a Prozis. E portanto, você, aquilo que precisar de comprar no site, quando for sair, no cupom promocional escreve lá Camilo. Não é Camilinho, como eu disse ontem, é Camilo. E portanto tem logo aí a partir um desconto de 10% e depois tem outras campanhas que a gente vai tendo aqui. Está feito o disclosure de marketing. E agora vamos à nossa agenda de hoje, que, como eu lhe disse, é uma agenda brutalmente longa. Agora isto empancou aqui no meu iPad, desculpe lá, pois empancou mesmo. Portanto, dê-me aí só uns segundos, que é para eu fazer aqui tempo e poder ter resposta para isto. Já está. Bom, então vamos começar por onde? Vamos começar, como naturalmente, pelo nosso período de ordem do dia, para fazer aqui uma homenagem à Maria Antónia Paula. A Maria Antónia Paula é a mãe do Primeiro-Ministro. É jornalista, minha colega. Eu conheço a Maria Antónia há muitos anos, de uma fase em que eu, com a Madalena Fragoso, quando era diretora da Máxima, e ela colaborava com o grupo, conhecia nessa altura. E tinha e tenho uma excelente opinião da Maria Antónia Paula. Porquê é que eu digo isto? Porque o Primeiro-Ministro ontem, a defender as suas credenciais democráticas e de não limitação da liberdade de informação, foi citar a mãe. Eu acho muito bem que o Primeiro-Ministro cita a mãe. O drama é que eu acho que a mãe, do ponto de vista de liberdade jornalística, é muito mais séria do que foi muito mais séria sempre na sua vida profissional do que foi o Primeiro-Ministro. Aliás, se a Maria Antónia Paula não fosse mãe do Primeiro-Ministro e, portanto, como mãe não pode criticar o Primeiro-Ministro, tenho a certeza que se não fosse mãe dele, teria seguramente muita crítica a fazer à forma como o filho lida com a liberdade de informação. Mas fica aqui feita uma homenagem a esta grande senhora do jornalismo, porque eu tenho uma grande admiração. Ainda para mais, conhecendo-a pessoalmente. Segundo ponto, o alerta da jornalista Sandra Felgueiras, nossa colega na RTP, que ontem fez um post muito interessante, porque dizia assim, em agosto passado, portanto 2020, a mesma procuradora do DIAP, que ordenou à PSP que vigiasse jornalistas da Sábado e do Correio da Manhã, exigiu à RTP que identificasse todos os jornalistas que trabalharam no programa de investigação 6-9, desde a sua criação até hoje. Em dezembro do ano passado, Andreia Marques, a procuradora em causa, pediu a inquirição de 2 jornalistas que, entretanto, saíram do programa. Uma delas foi ouvida em dezembro na qualidade de testemunha. A diligência foi executada por um procurador estagiário e teve por objetivo conhecer as fontes do programa, nomeadamente saber quem são os políticos com os quais jornalistas de investigação da RTP se reúnem. What the fuck? Você ouviu bem? Uma procuradora quer saber quem são as fontes dos jornalistas? Epá, eu acho que esta malta está a precisar de uma paulada. Não é uma paulada de chapada, nem física, né? Não estejam aqui a dizer que eu estou a incitar à violência. Eu não sou o Trump, nem coisa do género. Mas uma procuradora mandar inquirir 2 jornalistas para saber quem são as fontes dos jornalistas? Mas esta gentinha leu a Constituição da República? Para ser procurador tem de se passar pela Faculdade de Direito. Leram a Procuração da República? A Constituição da República?
Quando foram estudar para o Centro de Estudos Judiciários, não lhes ensinaram isto? Bom, esta malta está a precisar de uma paulada, ok? Não é paulada física, é de ir para o olho da rua, porque não sabem qual é o seu lugar. Se há coisa que me irrita e que me incomoda como cidadão, é ver que alguém que representa a justiça em nome do Estado não sabe qual é o seu lugar. Percebe? Bom, então vamos lá. Segundo ponto. Terceiro ponto, aliás. Li algures, e depois até ouvi o Sr. Ministro da Economia dizer que os apoios para este confinamento chegam mais depressa e em dobro. Desculpe. Vou passar já imediatamente ao ponto seguinte, ok? Se daqui a umas semanas eu estiver enganado, depois de ter-me rido, pedirei desculpa. Mas o track record é tão mau que não acredito. Não, vou voltar a dizer, não acredito. Ponto seguinte. A limitação à venda de livros e roupa e não sei das quantas mais nos supermercados. E está a ver porque é que servem os estados de emergência? É para os governantes, inclusive em pessoas insuspeitas como Pedro Cisa Vieira, depois armarem-se em educadores do povo. Que é assim, o que é essencial? Alguém precisa de comprar uma peça de roupa no supermercado? Não pode. Precisa de comprar um livrito? Não pode. Sabe por em pé de igualdade, as livrarias que se fecham e, portanto, não podem vender livros. Então, meus caros rapazes, deixem-se de idiotices. Não fechassem as livrarias. Não me consta que haja contágios de livrarias. Esta rapaziada perdeu o juízo. E a mim o que me dói é ter de estar aqui a comentar o comportamento de um ex-colega meu, por quem eu tenho grande apreço, aliás, que é o Ministro da Economia, depois de uma botada destas. Eu acho é que o Covid-19 não está a afetar só os pulmões e como é que é? O aparelho digestivo e não sei das quantas. Também está a afetar a cabeça de alguns governantes. Suspeito eu. Ponto seguinte. Já agora uma coisa. Ana Mendes Godinho parece estar com Covid-19. Minha querida, os meus desejos de melhoras. Ok? Espero que a senhora melhore mesmo. Apesar das críticas que eu lhe faço, eu conheço a Ana Mendes Godinho pessoalmente e gosto muito dela, do ponto de vista pessoal. Portanto, não há aqui nada de pessoal. Aliás, não há nada de pessoal contra ninguém, nem contra o António Costa. Portanto, espero que a menina recupere rapidamente. E eu sei que ela vê isto. E sei que também há quem veja isto e depois vá contar as coisas. Também sei isso. Estou razoavelmente bem informado a esse nível. Há mais um estádio de futebol em Portugal. Aliás, estádio para várias coisas, mas também para futebol. É do Futebol Clube Crestuma e você, contribuinte, vai pagar 781 mil euros para ajudar a construção desse estádio. Ouviu bem? É a Câmara de Gaia. Não se esqueça, ok? Não é a Câmara do Porto, nem de São João da Madeira, nem de Santa Maria da Feira, nem coisa do género. Nem Gondomar, nem Valongo, nem nada. É a Câmara de Gaia. Vai gastar, está sentado? 780 mil euros numa obra que se consubstancia no novo estádio. Você não se esqueça que pertence ao Clube dos Tansos Fiscais em Portugal, ok? Você pertence ao Clube dos Tansos Fiscais, como dizia o Leonardo Ferraz de Carvalho, saudoso Leonardo Ferraz de Carvalho, porque você faz parte dos que pagam para o Estado estourar dinheiro com estas coisas, ok? Como se não houvesse já estádios ou instalações esportivas suficientes em Portugal. Como se não houvesse. Bom, quer mais? A PGR, Procuradoria-Geral da República, soubemos ontem pela senhora doutora Lucília Gago, pelo gabinete dela, vai investigar o comportamento das duas procuradoras que mandaram vigiar jornalistas. Uma delas é aquela senhora Andréa Marques, que eu falei há bocadinho, citada pela Sandra Felgueiras. Deixem-me fazer uma pergunta. Vai mesmo? Você vai dizer assim, você é mesmo má língua. Não. Você é um tipo que se habituou a ver dizer a Procuradoria que vai investigar tudo e mais alguma coisa e depois caput. Vou dizer com ar assim meio alemão. Sério. Caput. Percebe? Depois não passa nada. Este é um ar mais latino. Não passa nada. Percebe? Não se apura nada. Não há responsáveis. Isto tem sido a norma nas investigações da malta da Procuradoria-Geral da República.
Ai, Joana Marques Vidal, a falta que a senhora faz na Procuradoria-Geral da República. E com isto estou a dizer o que eu penso da atuação da doutora Lucília Gál. Aliás, começo a acreditar que o Dr. José Miguel Judice, quando diz que há uma pandilha entre a Ministra, a Procuradoria e o Ministério Público, tem toda a razão. Começo a acreditar, a avaliar pelas últimas notícias sobre a história do Procurador Europeu. Se eu fosse Ministro da Justiça, eu já me tinha demitido. Tal foi o nível de desmentidos dos últimos dias. Ontem houve mais um. E o Primeiro-Ministro, em entrevista à TVI, que vamos falar daqui a bocadinho, também cometeu mais uma gafe. Mas eu acho que vou guardar isso para a semana, porque não temos tempo esta semana. Vamos então à nossa agenda de hoje. Meu Deus, já com 11 meses, isto é uma vergonha. Porque qualquer dia tem que... Olha, no confinamento, se calhar vou ter que aumentar outra vez o tempo da cor do dinheiro. A Ministra da Saúde, soubemos ontem pelo nosso primeiro, como se dizia antigamente na tropa, o nosso sargento, não sei das quantas, o nosso primeiro, disse ontem que a Ministra da Saúde esteve ontem reunida com responsáveis dos 3 grandes grupos privados de saúde para negociar um aumento das camas. Eu já vou a essa parte, mas só um pormenor. Vamos ver se você percebe. Ok, se eu percebo. Deixa-me só, novamente, acertar aqui a câmara, está um bocadinho desequilibrado. Agora está. Então vamos lá ver. Você tem um barraco de madeira, ok? Sem qualquer outra proteção anti-fogo. E você tem lá um depósito de combustível. Você, durante o período em que não havia fogos, você não tirou de lá o combustível. E, portanto, você está à espera, confiando na sorte, que é assim, não vai haver fogos este ano, porque é que eu me vou estar a chatear? E, portanto, como não vai haver fogos, eu não tiro aquilo dali. Mas depois houve fogos. Bem, assim está a Ministra. A Ministra da Saúde teve 4 meses ou 5 para negociar com privados como deve ser, antecipando o problema. Sabe o que é um gestor? Ensinaram-me a mim quando eu fui exercer funções de direção numa empresa pela primeira vez. Camilo, você é pago para antecipar problemas. Não é para me vir aqui depois dizer assim, não contávamos com isto e aconteceu aquilo. Não fazia ideia que ia acontecer isto e aconteceu mesmo. Percebe? Você é pago para antecipar e evitar problemas. Ora bem, a Ministra da Saúde está naquele lugar em nome de nós, cidadãos, que elegemos o Governo, elegemos a composição da Assembleia da República que determinou a formação do Governo, e esta senhora, além de ser paga por nós, está lá mandatada por nós. Portanto, a função dela é ser gestora da saúde. Ora, uma gestora da saúde teria acautelado isto em devido tempo. Esta rapariga não sabe o que é acautelar. Esta rapariga não sabe o que é prevenir. Esta rapariga não sabe que a saúde, como dizia eu, é talvez a frase mais interessante daquele debate que eu não cheguei a comentar, geral, dos candidatos à Presidência da República, quando o Tino de Range diz assim, eu quando estou doente e à rasca, quero ir a um hospital para me tratar, não quero saber se é público ou se é privado. Eu acho que a Marta Tremido não sabe o que é isto. Do alto da sua sabedoria de caviar, esquerda caviar, não sabe o que é isto. E, portanto, a Marta Temido teve-se a marimbar para o assunto, percebe? Não calculou isto. Andou a vomitar ideologia nos últimos meses. E agora que está à rasquinha, primeiro manda a piada de, vamos requisitar se for preciso. Em segundo lugar, esperou, repare, para o pior da crise, para vir negociar com hospitais privados. E eu acho que isto é abaixo de cão. E o Sr. Primeiro-Ministro nem deve ter percebido ontem a botada que cometeu. Ao vir dizer, não, ela hoje esteve mesmo reunida. Bom, e sobre o conteúdo dessa conversa, daqui a pouco já vamos falar. A propósito da entrevista do Primeiro-Ministro. ENA, 8.300 pessoas em direto, no dia de confinamento. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem. 3. Afinal, a bazuca, pum, percebe? Não chega. Querem ver que esta malta é distraída? Bom, há quanto tempo é que você ouve na cor do dinheiro que aquela história da bazuca não chega para as necessidades? Mas vamos deixar isso de lado. Quem disse isto foi o nosso primeiro, o Primeiro-Ministro, ontem. Até deu números, que é uma coisa fantástica no Costa. Que é assim, o nosso PIB
evaporou-se em 15 mil milhões de euros em 2020. Ora, a bazuca não chega aos 15 mil milhões. E, portanto, não chega. Bom, veja só este pandan entre o nosso primeiro e o nosso, que está lá em cima, chamado Marcelo Rebelo de Sousa. Porque eu fiz aqui um post ontem, já vou falar disto daqui a bocadinho, a criticar o nosso, que está lá em cima. O nosso que sabe tudo, não é? Bom, exatamente, é esse mesmo. Bom, porque este foi o tipo que ontem de manhã veio dizer assim, epá, o dinheiro da bazuca não vai chegar. E, portanto, nós vamos ter de nos endividar. Sr. Presidente da República, tem ouvido a cor do dinheiro? Eu sei que o senhor vê alguns videozinhos e os outros vão-lhe contar, mas tem ouvido quando tenho falado disto? É que se eu ouvisse, já tinha dito isto no ano passado. Entendeu, Sr. Presidente? Bom, mas o que é que me irrita do Sr. Presidente da República? É que o Sr. Presidente da República faz estes fretes, que não tem outro nome. Eu até se podia chamar, em português vernáculo, chamaria outro nome, mas não posso, nem você desse lado, portanto não escreva, ok? É que este senhor devia tê-los num sítio para vir dizer o resto. Primeiro ponto. É como ele vai estar a dizer, ou seja, do ponto de vista factual, repare, se o dinheiro não chega, o Estado tem de fazer o quê? Endividar-se. Diga-me uma coisa. Você fica tranquilo sabendo que a nossa dívida pública já chega a 135% do produto interno bruto. Isto é, tudo aquilo que a economia produz num ano não chega para pagar a dívida. É preciso ainda ir procurar mais uns meses do ano seguinte. 135% do produto interno bruto. Qual é o nosso produto interno bruto? 200 mil milhões de euros. Está a ver a dimensão da nossa dívida? Bom, então é assim. Primeiro ponto. O Presidente da República não devia dizer assim, temos que ter cuidado, porque a nossa dívida está em níveis já preocupantes. É isto que se pede a um Presidente, que alerte, que chame a atenção, percebe? Que previna as pessoas, que ponha um travão em alguns malucos que estão no governo, percebe? É esse o termo, malucos, está a ver? Que acham que se pode gastar a tripa forra, acham que se pode estourar 4 mil milhões na TAP quando falta dinheiro nas empresas, acham que se pode estourar 4 mil milhões de euros na TAP quando falta dinheiro no SNS. Malucos, percebe? Pergunta, o Presidente não devia ter alertado a malta para isto ontem? Não foi isto que ele fez. Ainda disse assim, mas os credores continuam a confiar em nós. Ou seja, não está a dizer para o Governo, porra, dividem-se, desculpe uma expressão, dividem-se, aqueles gajos confiam em nós. Mas, para os malucos de esquerda e extrema esquerda no Governo e naquela pandilha que apoia o Governo, percebe? O que é que o malta vai pensar? O Presidente da República acabou de dizer que os credores confiam em nós. Isto é um Presidente da República? Não. Isto é uma república das... Não, ele preside uma república das bananas. Percebe? Nós tivemos a Troika há menos de 10 anos. Esta malta não tem juízo, percebe? Mas o Primeiro-Ministro... primeiro de manhã o Presidente, à noite o Primeiro-Ministro. Eu acho que isto aqui é Dupont, percebe? É isto que nós temos em Portugal. Com todas as consequências gravíssimas que isto tem, percebe? Agora veja melhor. O Primeiro-Ministro na entrevista, numa parte em que os jornalistas não estiveram bem, devo dizer uma coisa, o Dr. António Costa levou uma coça ontem numa parte da entrevista. Eu só tenho pena que os jornalistas, houve duas partes da entrevista. A primeira levou uma coça monumental. Na segunda, António Costa recompôs. E mais, os jornalistas deviam ter feito a estocada final, como se faz nas touradas em Espanha, não é? A espadinha acabou e não fizeram. Ou seja, não, entre aspas, mataram a conversa ali. Bem, eu tenho pena, porque o Primeiro-Ministro ontem, um dos maiores erros que cometeu foi dizer, não, porque você viu, hoje Portugal até se financia a taxas negativas. Quer dizer, a malta paga para nos emprestar dinheiro. Está a perceber? Diga-me uma coisa, você acha que um país com 135% do produto interno bruto teria esta performance normalmente? Não. Isto é fruto da dopagem do exterior, da cocaína que o Banco Central Europeu nos dá. E andamos a dar shots na veia. Está a perceber?
E, portanto, esta dopagem dá estas coisas. O que é que isto está a passar para o comum dos portugueses e para quem gasta dinheiro em Portugal? Vocês gastem à vontade que até nos pagam para nós pedirmos dinheiro. É o que o Primeiro-Ministro está a dizer. E isto é um erro, percebe? É um erro do Primeiro-Ministro e é um erro do Sr. Presidente da República. Mas isto é o que você meteu lá, percebe? Juro-lhe, não volto a votar no Marcelo. No Costa nunca votei e não votarei seguramente. Bom... Isto é a sério. Eu ontem fiquei a pensar assim, nós não temos salvação. Porque temos um primeiro que é irresponsável e temos um primeiro-ministro que é o outro irresponsável. Bem, ainda Marcelo, não queria deixar passar esta. Marcelo, naquela noite do debate presidencial a todos, ficou muito chateado. Olha, já vamos com 21 minutos, mas eu hoje vou abusar. Estamos em confinamento, vou abusar. E então ficou muito chateado a dizer que estou muito chateado, incomodado com o Serviço de Saúde, pelo menos uma coisa por escrita, não sei quantos, porque ele não conseguiu saber nada da resposta da DGS e, portanto, foi para casa, em vez de ir para o Palácio de Belém, e não participou naquele debate à distância. Eu não sei se a zanga do Presidente era mesmo genuína. Ou se ele estava a fazer ali mais uma daqueles números de deixa-me lá fazer aqui um figuraço, que isto é bom, que a malta está a criticar o SNS. Não, eu acho que era mesmo genuíno. A pergunta que tenho para fazer é assim, ao Sr. Presidente da República... Não é uma pergunta. A primeira é uma afirmação. Ao Sr. Presidente da República, bem-vindo. Ok? Bem-vindo à plebe que recorre ao SNS. Está a ver? Ali à linha de saúde 24. Está a ver? Há muitas chamadas. Bem-vindo, Sr. Presidente. Porque é bom o Sr. Presidente, e mais como o senhor, fazem parte da classe política, que passem por aquilo que o português comum passa. Que é quando liga para algum sítio, ou quando vai a algum sítio destes, e tem problemas. E ninguém lhe consegue dar uma resposta como deve ser, e fica pendurado e diabo a quatro. Percebe, Sr. Presidente da República? Não gostou de ser tratado como uma plebe? Azar. Ponto seguinte. Eu vou deixar isto das botijas de gás e das plataformas com limitações de comissões para uma análise na segunda-feira. Até por causa da entrevista que eu fiz aqui há umas semanas, recorda-se, ao Rob Kramer e à Deliver LX, que anda a fazer concorrência à Uber Eats e à Glovo. Eu acho que esta malta não aprendeu. Hoje vou mandar essa entrevista aos assessores do Presidente da República, que é para ver se... Depois vou comentar na segunda-feira, está bem? Que é para ver se o Presidente da República, pelo menos aprende umas coisas básicas de economia, ok? Ponto seguinte. O Banco de Portugal fez uns alertas para a venda do Eurobic a um investidor estrangeiro que parece que não tem as credenciais totalmente adequadas para ser. Olha, para ficar com essa participação, eu só quero bater palmas, porque é por aqui que o Banco de Portugal tem que ir. E já agora, eu que sou muito crítico do Centeno e da supervisão do Banco de Portugal e por aí adiante, quando as coisas funcionam tem que bater palmas. Portanto, este alerta que o Banco de Portugal fez é um alerta correto. Porquê? Porque agora podem estar todos à rasca, os acionistas do Eurobic para vender aquilo, e não há compradores, ou não há bons compradores. Aparece alguém, dá o dinheiro por aquilo, nós já vimos este filme, percebe? Nós já vimos este filme. Eu não sei, eu não conheço nada do senhor, não tenho ligação nenhuma, não tenho nada para dizer mal dele, mas uma coisa é certa, com bancos não se brinca. Portanto, é bom que o Banco de Portugal faça esses alertas agora, não é daqui a uns tempos quando houver problemas, percebe? Portanto, palmas para o Banco de Portugal. Agora vamos à entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, senão vocês não levam mal, ok? Eu já eliminei algumas coisas do currículo, da agenda, então vou dizer o seguinte. O Primeiro-Ministro cometeu... Aliás, houve dois momentos na entrevista de ontem. Primeiro momento, a primeira parte, onde o Pedro Mourinho e o Anselmo Crespo deram uma sova no Primeiro-Ministro. E, sobretudo, quando o Primeiro-Ministro começou logo a querer dizer assim, não, é como eu acho, o Pedro Mourinho interrompeu, não, Sr. Primeiro-Ministro, a conversa já vem de há mais de uma semana. E disse aquilo de forma taxativa, às vezes o que conta numa entrevista é o tom, não é o que se diz. E Pedro Mourinho teve muito bem, aliás, nesse aspecto teve melhor que o Anselmo Crespo na primeira parte. O Anselmo Crespo percebeu o desafio e a seguir vai atrás, e fez muito bem. Tiveram os dois bem na primeira parte. Aqui o Primeiro-Ministro foi uma sova. Na segunda parte, não sei se os jornalistas deixaram esmorecer, ou ficaram com a sensação que já tinham feito o seu trabalho, deixaram o Primeiro-Ministro passear-se. Bom, mas vamos à primeira parte. Bom, eu estou espantado.
Primeiro, como é que o Primeiro-Ministro confia? Primeiro diz que não é um conflito, não é uma questão ideológica, mas depois percebe-se que a Sra. Ministra da Saúde, que só ontem foi sentar-se com aquela malta dos hospitais privados, dos grupos de saúde, para negociar a história do, arranjam mais camas, não arranjam mais camas. E não sei se reparou, mas houve ali um momento em que a coisa quase fugiu para o pé fugiu para o chinelo, que é típico de António Costa. Porque já estava a dizer assim, são 3, o Grupo Mel logo disponibilizou ontem 20 camas. Os outros, ele ia começar já a porrada nos outros. Mas percebeu que ali não podia estar num momento de porrada, desculpa-me a expressão, e logo moderou, tento na língua. Não, pois, mas os outros não é bem assim, não sei. No Norte está tudo bem, aqui no Sul é que é o problema. Isto é típico do Primeiro-Ministro. Quando não gosta de alguma coisa, bazuca para cima das pessoas. Ontem esteve quase para sair isto. Primeira pergunta. A Ministra devia ter esperado por ontem para fazer isto? E aqui os jornalistas estiveram mal. Porque os jornalistas deviam ter caído em cima do Primeiro-Ministro com esta história. Porque não é admissível que isto seja tratado à última hora. Bom, segundo ponto. Uma vergonha total a resposta sobre os critérios de vacinação. Porque a uma certa altura perguntaram assim, então, mas não deviam ter começado pelos outros? Já agora os professores que vão estar sujeitos a contacto e inclusive com grupos de risco, como são os alunos? E aqui a conversa é sempre a António Costa. Critérios, há uma instituição que traça esses critérios. Desculpem. O senhor Primeiro-Ministro não seguiu aquilo que os médicos estão a dizer, ainda você ouviu aqui nesta cadeirinha, o Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, dizer antes de ontem que está errado o plano de vacinação. Portanto, o senhor Primeiro-Ministro não segue coisa nenhuma. Quando é para sacudir a água de capota, tira a porcaria da responsabilidade para cima dos outros. E não a assume. E isto é uma opção política. E aqui os jornalistas estiveram muito bem. O senhor Primeiro-Ministro não conseguiu livrar-se daquela mensagem que é quando sou eu a decidir, está tudo bem, eu digo que sou eu. Quando é uma coisa que vai dar chatice, eu digo que são os outros. Isto é típico de António Costa. Bem, adiante. Não comenta casos de justiça a propósito dos 2 jornalistas, ou 3 ou 4 que foram investigados? Não comenta? Deixa-me ver. Não deve ter sido o António Costa que uma vez via à porta da prisão de Évora. Está bem, mas foi como amigo. Eu compreendo, sério, dou de barato. Mas espera aí. Lembra-se do António Costa citado naquelas escutas do processo Casa Pia? Por causa do Paulo Pedroso? Lembra-se? Lembra-se do António Costa a dizer a outra pessoa que já telefonou ao Guerra, não sei das quantas, e telefonou ao Júdice? Lembra-se disso? Esse não era o António Costa. Espera aí. Era o sócio do António Costa. Ou seja, era o militante do Partido Socialista, não era Primeiro-Ministro. Ou seja, como militante do Partido Socialista, tentou interferir na Justiça. E agora, com o Primeiro-Ministro, diz que não fala de casos de Justiça. Doutor António Costa, a sério, professores do Dr. António Costa, façam-nos um favor. Não nos tratem como parvos. Quando quiserem dizer assim, olha, eu prefiro não falar sobre isso agora, é uma coisa. Agora dizer, eu não me envolvo em casos de justiça, desculpa, é uma vergonha. E já disse, eu dou de barato a história de visitar o Sócrates à prisão. Porque isso qualquer amigo faz, não é? Agora, a história de interferir no processo de justiça e depois vir dizer que não se mete em questões de justiça, não é aceitável. Bem, onde é que está? Outra coisa, que é para você perceber bem que o Primeiro-Ministro foge às suas responsabilidades. A uma certa altura, os jornalistas perguntaram assim, desculpe lá, porquê é que o senhor fez o confinamento agora? Não podia ter feito mais cedo? Não, porque isto tinha que se ouvir instituições e tal, o Infarmed. Então, mas você não tinha dados suficientes para convocar isto sem o Infarmed? Claro que tinha. António Costa não se safou desta. Saiu mal desta história. Sabe qual é o problema? Eu vou-lhe dizer qual é o problema. O Primeiro-Ministro ficou com medo, percebe? E tem medo de tomar decisões. E tem medo de tomar decisões de certas matérias sem respaldo. Foi isto que aconteceu. Se ele queria mesmo fazer o confinamento, se isto vai ser tão grave como estão a dizer, então devia ter terminado isto mais cedo. Para o final fica só uma questão, que é assim. Diga-me uma coisa. Você consegue acreditar em alguém assim? Eu não consigo. A mim só me faz impressão como é que ele e o Governo continuam a ter os ratings que têm nas sondagens de opinião. Olha, cheguei ao final da conversa de hoje, abusei vergonhosamente, 29 minutos, peço desculpa, foi logo para inaugurar o primeiro dia de confinamento. Quero dizer que hoje já não vou chatear mais, não vou incomodar. Quero dizer que na segunda-feira às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo e quero pedir às 8.700 pessoas que estão em direto neste momento, 8.700 pessoas, quero agradecer, e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Não se esqueçam de uma coisa, o canal tem uma parceria com a Prozis. Obrigado, tenham um grande fim de semana, não se esqueçam de amanhã desejo imediato, ok? Com a doutora Maria do Céu Santo, e não lhe digo já qual é o tema,
E na segunda-feira, às 8 da manhã, estarei aqui. Obrigado, grande fim de semana, com licença.